Boa noite, Edna. Boa noite, não. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Ione. Alexa, boa tarde. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Nilzete, Deus abençoe. Eduardo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Vou falar uma coisa para os irmãos, viu? A minha internet hoje aqui tá muito ruim. Não sei se nós vamos conseguir chegar até o final. Mas qualquer coisa eu gravo e depois eu coloco lá na página do Face. Ok? Então os irmãos, se cair já sabem, porque a internet aqui tá muito ruim. Tá muito baixa. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Boa tarde, Ione. Boa tarde, Nilzete. Tudo bem aí com as meninas? Olá, Eliette, tudo bem? Como é que tá Votuporanga? A minha cunhada tá lá em Votuporanga. Chegou hoje, né, Eliette? Graças a Deus. Meus irmãos, como eu já disse aos irmãos, o nosso objetivo aqui, nesse horário, nas 2 da tarde, é estudar alguns princípios do livro de Provérbios. Princípios que vão nos ajudar a viver melhor, a viver com sabedoria. Então esse é o nosso objetivo nesse período das 2 horas. É uma palavra mais rápida, mas tem esse objetivo de aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Tudo bem, né, Nilzete? Graças a Deus. Graças a Deus. Eliette. Então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 1, verso 3. Provérbios capítulo 1, verso 3. Diz assim: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Estamos bem, Nilzete, graças a Deus, estamos bem, né? Eu falei para Simone que a senhora cumprimentou ela pelo aniversário, tá? Ela mandou um abraço, Deus abençoe. Amém? Provérbios capítulo 1, verso 3 diz assim: para obter o ensino do bom proceder, o juízo e a equidade. Ontem, meus irmãos, nós vimos um objetivo pelo qual o livro de Provérbios foi escrito. Do verso 1 fala que Salomão é o seu autor. Sabemos que Salomão não escreveu sozinho, mas outros sábios, Agur, rei Lemuel, também escreveram alguns capítulos nesse livro. Mas a autoria é dada a Salomão porque ele é conhecido como patrono da sabedoria. E nós vimos ontem, no verso 2,
que um dos objetivos do livro de Provérbios é para que nós valorizemos a sabedoria, valorizemos o ensino e valorizemos a inteligência. O versículo de hoje, ele nos fala que Salomão, quando ele escreveu este livro, ele tinha outros objetivos. Boa tarde, presbítero Gerson. Então, o rei Salomão, quando ele escreveu esse livro, ele tinha outros objetivos. Eu falei para os irmãos ontem que esses objetivos eles se encontram do verso 2 ao verso 6. Se os irmãos observarem no verso 2, verso 3, verso 4 e verso 6, todos começam com a mesma palavra, para. Então o livro foi escrito para isso, para aquilo outro. Observaram aí? No verso 2, no verso 3, no verso 4 e no verso 6 se inicia com a palavra para. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Salomão, quando ele escreveu esse livro, ele tinha outros objetivos, né? Boa tarde, Carlos, Deus abençoe, seja bem-vindo. E o objetivo de Salomão era que, através da leitura do livro de Provérbios, através da reflexão desse livro, o homem aprendesse como se comportar, como agir. Observe, meus irmãos, que no verso 3 aparece uma frase, aparece um termo escrito assim: bom proceder, para obter o ensino do bom proceder. Através dessa expressão, bom proceder, Salomão está nos falando aqui que existe uma maneira adequada, uma maneira inteligente, uma maneira disciplinada de se comportar. Então, através desse termo, bom proceder, Salomão está nos falando que existe uma maneira correta, uma maneira boa, ou uma boa maneira de nos comportarmos. Uma maneira adequada, uma maneira inteligente e uma maneira disciplinada. Então ele fala aqui, se existe o bom proceder, também, meus irmãos, existe o mau proceder. Se existe a maneira correta de agir, de se comportar, também existe a maneira incorreta, inadequada de se comportar. Não saber como se comportar na casa dos outros, em público, por exemplo, né? Então tem pessoas que não sabem como se comportar na casa dos outros. Isso é uma maneira errada de se comportar. Tem pessoas que não sabem se comportar em sociedade. É ou não é verdade? Tem pessoas que não sabem se comportar em público. E, meus irmãos, eu quero dizer que não saber se comportar não é privilégio apenas das crianças. Tem muito adulto que também não sabe se comportar. Imagina aquelas mães, aqueles pais que levam as crianças para determinados lugares ou para determinadas casas, e ali, meus irmãos, aquela criança apronta o terror. Imagine, né? Então tem crianças assim. Tem crianças que quando vão na casa dos outros, elas envergonham os pais. Tem crianças que, quando vão em determinados lugares,
acaba depois que elas saem, as pessoas falando assim, nunca mais eu vou chamar fulano aqui na minha casa. Outra coisa, meus irmãos, que não saber como se comportar, saber como se comportar de maneira adequada, de maneira inteligente, de maneira disciplinada, pode nos fazer perder grandes oportunidades. Nos faz perder amigos e até mesmo, meus irmãos, nos faz nos envergonhar. Não só a nós, mas também aqueles que estão à nossa volta. Não saber como se comportar faz com que as pessoas percam oportunidades. Fulano é muito bom, fulano é muito capaz, mas ele é muito barraqueiro. Ele não sabe se comportar em sociedade. Faz com que as pessoas percam os amigos, porque aí as pessoas começam a evitar aquela pessoa e começam a se afastar dessa pessoa. Também, meus irmãos, quando uma pessoa não sabe como agir, como se comportar, faz com que essa pessoa ela seja envergonhada, que ela envergonhe os outros. É por isso, meus irmãos, que nós ouvimos às vezes aquela frase, aquela expressão que fala da famosa vergonha alheia. Não é verdade? Já ouviu isso? Eu estou com vergonha alheia por causa de fulano. Estou passando por uma vergonha alheia por causa de ciclano. O texto de Provérbios, ele fala do bom proceder. Mas ele também fala, meus irmãos, de justiça, juízo e equidade. O verso 3 ele fala de justiça, ele fala de juízo e ele fala de equidade. E tudo isso, meus irmãos, está relacionado na área do relacionamento. Tudo está relacionado à área do relacionamento. Eu estou lembrando aqui agora que havia na televisão um programa de comédia, de sátira, e havia ali um casal, e esse casal tinha uma esposa, e sempre quando o dono da casa levava alguém para visitar a sua casa, alguém para estar ali, a esposa, que só falava quando tinha certeza, envergonhava o marido, fazia com que a amizade fosse quebrada, fosse abalada, fazia com que aquele relacionamento fosse prejudicado. Os irmãos se lembram desse quadro na televisão, dessa comédia, dessa sátira, desse casal, dessa mulher? É mais ou menos assim, meus irmãos, aquilo que acontece, ou que pode acontecer, quando nós não sabemos como agir, como nos proceder. Então aqui o texto fala de justiça, ele fala de juízo e ele fala de equidade. O que quer dizer justiça? Justiça, meus irmãos, no livro de Provérbios, na Bíblia, é ser correto, é ser justo, é ser correto nos relacionamentos, é ser correto nos negócios. Infelizmente tem pessoas que não sabem ser correta nos negócios, não sabem. Tem pessoas que não sabem ser corretas nos seus julgamentos. Justiça tem a ver com ser correto nos relacionamentos, nos negócios e também, meus irmãos, nos julgamentos. Selma, seja bem-vinda. Nós estamos estudando Provérbios capítulo 1,
verso 3. A outra palavra, meus irmãos, é a palavra juízo. A palavra juízo é ter a capacidade de raciocinar de modo sensato. Juízo é ter a capacidade de raciocinar, de pensar de modo sensato. É ter o discernimento entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado. É ter o discernimento entre aquele que está falando a verdade e aquele que está mentindo. Juízo tem a ver com bom senso, mas também tem a ver com responsabilidade. E a equidade? A equidade tem a ver, meus irmãos, com honestidade, com imparcialidade. Então veja, meus irmãos, que Salomão está falando aqui nesse verso 3 que Provérbios foi escrito para que nós tenhamos um comportamento adequado. Comportamento adequado envolve ser correto, ser sensato e ser imparcial. É isso que Provérbios está nos falando nesse verso 3. É esse o propósito de Salomão quando escreveu esse Provérbios. Provérbios tem como um dos seus objetivos nos ensinar a sermos corretos, sensatos e imparciais. Uma mãe, ela precisa dessas qualidades. Uma mãe precisa ser correta, sensata, imparcial quando ela for aplicar a disciplina no seu filho. Precisa ou não precisa? O filho fez uma arte. O filho fez uma malcriação. O filho desobedeceu a mãe. Essa mãe precisa ser correta, sensata, imparcial. Também, meus irmãos, essa mãe ela precisa ter essas qualidades quando ela for julgar entre o filho e o outro. Imagine, meus irmãos, quando um filho chega, ou dois filhos chegam diante de uma mãe e reclamam: ah, porque fulano fez isso. Não, porque quem fez foi ciclano. A fulano fez aquilo outro. A mãe precisa ser correta, sensata e imparcial na hora de julgar entre como vai agir diante desses dois filhos. Um patrão, ele também precisa dessas qualidades na hora de escolher uma pessoa para mandar embora. Ah, eu preciso mandar alguém embora. Nesse tempo de pandemia, isso é muito comum. Agora, quem eu vou mandar embora? Então a pessoa precisa ser correta, sensata, ela precisa ser imparcial. Boa tarde, Camila. Também, meus irmãos, o patrão ele precisa ter essas qualidades quando ele vai promover alguém, porque senão acaba acontecendo dele promover a pessoa errada, dele promover aquela pessoa que não merece. Por isso o patrão precisa ser correto, ser sensato e ser
imparcial. Um juiz também precisa dessas qualidades quando ele for julgar alguém, tanto na hora de absorver como na hora de condenar, porque senão ele vai acabar absorvendo o culpado, porque senão ele vai acabar condenando o inocente. O juiz precisa ser correto, ser sensato, ser imparcial. Nós também, meus irmãos, eu e você, também precisamos ser corretos, sensatos e imparciais. O próprio Salomão, ele experimentou essas qualidades na prática, quando ele teve que julgar o caso das duas mulheres. Duas mulheres se compareceram diante de Salomão com uma única criança. E as duas disseram: o filho é meu. A outra disse: não, o filho é meu. Uma dizia: não, o seu filho está morto. A outra dizia: não, o filho que morreu é o seu. E Salomão, ele agiu de maneira correta, de maneira sensata, de maneira imparcial. E assim então ele julgou aquela causa, aquela situação, e assim Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe. Assim, meus irmãos, viva com sabedoria e que Deus lhe ajude a viver de maneira correta, de maneira sensata e de maneira imparcial. E que Deus nos abençoe. Amém.